Bom dia a todos. Uma alegria muito grande mesmo, né, estar aqui reunidos para adorar ao Senhor. Está aproximando o Natal, é o dia mais comemorado, né? Sabe? Em todo o mundo. Está se aproximando o Natal. Né? Mesmo que não seja, que não seja o dia exato do nascimento, né? Mas a gente comemora de qualquer forma dia 25, né? A gente não sabe exatamente, mas o importante é que é história. Jesus nasceu, né, para que ele possa mudar toda a história da humanidade e principalmente a história das nossas vidas, não? E a gente sem esse Jesus, sem esse nascimento, estaríamos perdidos, né? Graças a Deus. E primeiro queria cantar esse hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Então, a nossa alegria é ter a Jesus na nossa vida. Ele traz toda a diferença para nós. Muda a nossa vida, muda em esperança. E a esperança, não só para essa vida aqui, né, que passa tão rápido, né, mas a esperança da vida para todo sempre, uma vida abundante para sempre, sempre juntos, né, em torno de Cristo. Essa é a nossa segurança que temos em Jesus. E feliz pois sou de Jesus. Vamos cantar essa. Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha
coisas que acontecem, tantas provações, tanta sujeira fora, dentro de nós também, a gente luta, né, contra o pecado, todos os dias, né? Porque a gente, o Satanás é experiente, né? Tá? Levou os homens a banhar para o pecado e ele trabalha dia e noite para nos derrubar, né? Você precisa estar atento. Por isso que Jesus falou assim, né? Quando os discípulos dormiram, enquanto devia estar orando, falou assim: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente precisa estar atento para isso, né? Aqui no poder do teu amor, a gente precisa ser transformado cada dia. E o legal de tudo, quando a gente busca Jesus, quando a gente conhece Jesus, e cada dia a gente vai melhorando mais e mais, né? O mundo está indo de cada vez pior, mas quando a gente busca o Senhor, porque é promessa da palavra de Deus, né? A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então a gente passa por todo tipo de situação, assim como Jesus passou, para que a gente possa ir crescendo mais e mais, né? Poder do teu amor. Vamos cantar essa música aqui. Poder do teu amor. Quero ver-te, meu Senhor.
subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Queria que a Selma fizesse oração, mas lembrando também que a Nikkei vai depois da manhã, vai começar o trabalho no navio, né? E lembra de agradecer, né? Pela aproximação do Natal. Nasceu em nossos corações. Isso é maravilhoso, né? Ele começar uma nova história em nossas vidas. Isso é o melhor que a gente tem de verdade. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu e através da tua graça, ó Deus, e do teu amor, do teu poder, do teu sacrifício na cruz, o Senhor nos deu a salvação em Cristo. Muito obrigada, Deus, por esse amor tão maravilhoso que transborda os nossos corações, nos aproximando agora dessa data tão festiva, onde comemoramos o teu nascimento. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por este amor tão grandioso demonstrado por cada um de nós. Te agradecemos imensamente. E agora, Pai, nós colocamos diante do teu trono de graça a vida da nossa querida irmã, que passou alguns dias aqui com seus familiares. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor a abençoe e logo ela estará regressando ao seu trabalho. Que o Senhor continue com ela, ó Deus, iluminando, dando a tua força, o teu amor e a tua sabedoria. Que as pessoas que estejam em volta dela vejam a tua paz, o teu amor e tudo aquilo que o Senhor faz para transformar as nossas vidas através da vida dela. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento aqui, por cada família aqui representada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através do teu Santo Espírito. Derrama a tua graça sobre as nossas vidas e perdoe os nossos pecados, ó Deus, porque somos pecadores, ó Pai, e dependemos da tua graça. Muito obrigado, ó Deus. Fala conosco e é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Cantar mais uma música. Vamos cantar mais uma música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Onde que Jesus está? Jesus, sim, Ele está lá no céu, junto com o Pai. Mas Ele está conosco, junto de nós, dentro dos nossos corações. Ele habita todos aqueles que receberam Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Canta essa música. Filho amado, para me salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como vai estar. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medrar, terei vitória
ficar em pé, né? Todos juntos vamos acompanhar a leitura. O tema da mensagem de hoje é Natal de Cristo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Lucas 1. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João 1,6. É que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2,11. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vamos sentar. Hoje a gente vai comemorar o Natal, o terceiro domingo aqui, né? Mas, graças a Deus, né? Eu, né? Aqui com a sua família aqui, a gente vai ser dito sobre o Natal. A mensagem vai ser Natal de Cristo. E realmente é um dia marcante, porque sem esse nascimento de Jesus, né, que seria das nossas vidas? O que seria desse mundo? Né? Que estava em trevas, né? Mas quem vai trazer a mensagem, né? Pastor Leston, graças a Deus ele veio lá de São José, né? Ele tem um compromisso assim, com Deus, não é? E ele sempre preza colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ele, Selma, com os filhos, né? Com a família, né? E nós louvamos a Deus por isso, porque desde 2, 3 anos atrás, é isso mais ou menos, ele tem vindo na nossa igreja, dando uma força, e ele tem um coração voltado não só para a nossa igreja, mas em todo lugar, onde quando tem oportunidade, ele leva a palavra de Deus, né? E realmente é maravilhoso, né? E ele ter vindo aqui, né? Estar vindo aqui, né? Com frequência é uma alegria muito grande, né? E o pastor então, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Nós sabemos que o homem pecou. O homem pecou, nossos primeiros pais, e Deus já havia prometido alguém para resgatar, que era Jesus. E Deus, Ele prepara tudo. Preparou o povo romano, o povo grego, através da língua, e o povo israelita, que era onde Ele revelou toda aquilo que Ele queria para aquele povo, como há um só Deus. E Ele usou os profetas, né? E reis, homens que foram chamados. E diz lá em Gálatas que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E nessa plenitude do tempo Ele mandou Jesus. E Jesus nasceu, nascido de mulher. Como nós vemos, o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É maravilhoso. Deus, né? E eu acho que Maria ficou assim, meio assustada, né? Mas também uma serva de Deus. Por quê? Porque Maria era uma jovem simples, da pobre cidade de Nazaré, porém encontrou graça diante de Deus e foi escolhida para ser mãe do Salvador. Deus enviou a ela o anjo Gabriel desde o céu. Então este a surpreendeu, trazendo-lhes das alturas uma boa notícia de que desceria sobre ela o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra, e ela conceberia e daria à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo,
o Salvador do mundo, o herdeiro do trono de Davi, aquele que reinaria para sempre e cujo reinado não teria fim. Maria coloca-se à disposição do Senhor, como serva de Deus, para fazer a vontade de Deus, convicta de que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ela cria. Então Maria era uma mulher piedosa, humilde e corajosa. Carregou no ventre o Verbo de Deus, o Criador do universo, o Salvador do mundo. Maria foi chamada por sua prima Isabel de bendita entre as mulheres, e bem-aventurada por todas as nações. Maria constitui-se num grande exemplo para todas as gerações, por sua disposição de obedecer a Deus, mesmo sabendo dos desafios, dos riscos que teria pela frente. Obediência, comunhão com Deus. É uma mulher bem-aventurada. Mas Deus também mudou um precursor do Salvador. E lá em João, como nós lemos, diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Então, o mesmo anjo Gabriel, que anunciou a Maria o nascimento de Jesus, anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Isabel era uma mulher estéril e avançada em idade. Lá em Lucas 1,13 diz: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Amados, se o anjo aparece ter chegado cedo demais a Maria, pois ela era virgem e ainda não estava casada com José, parece que chegou atrasado a Isabel, pois ela já era velha e não podia mais conceber. Olha o contraste. Vamos dizer que tanto o nascimento de Jesus como o nascimento de João Batista foi um milagre de Deus. Deus agindo, Deus preparando. E João Batista foi levantado por Deus para ser o precursor do Messias. Ele não era o Cristo, nem mesmo sentia-se digno de desatar-lhes as correias das sandálias. João Batista foi um homem humilde, corajoso e cheio do Espírito Santo de Deus. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um exemplo. A gente vê a história de João Batista, e a sua morte foi um testemunho. João Batista preparou o caminho do Senhor, proclamando uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento no grego chama-se metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. É transformação. Arrependei-vos dos seus caminhos. E ele pregou no deserto, ele confrontou a multidão, repreendeu o rei, por isso que ele pediu a cabeça dele, né? E apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus preparando tudo. O nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é Salvador, salvador dos nossos pecados. Ele é Cristo, o Messias. Ele é Senhor, Ele é Curios. Ele é Senhor da nossa vida. José e Maria, eles viajaram para Nazaré, de Nazaré para Belém, a fim de se cadastrarem. A profecia precisava ser cumprida. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Quando José e Maria chegaram a Belém, Belém quer dizer casa do pão, não havia lugar para Jesus, e Jesus é o pão da
vida, não pôde nascer. Então Jesus nasceu numa estrebaria. O Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, nasceu num lugar muito simples. Naquela noite memorável de Natal, o anjo de Deus proclamou aos pastores que estavam no campo: não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que Cristo, o Senhor. Está lá em Lucas capítulo 2. Então o Natal é uma mensagem do céu, é uma mensagem do coração de Deus, é uma mensagem de Deus que expulsa o medo e entroniza a alegria. Eis que vos trago nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador. Então o Natal é alegria, mas a alegria originada em Cristo. O Natal é Deus invadindo a história, trazendo salvação aos perdidos, libertação aos cativos e paz aos aflitos. Quanta coisa boa que Ele trouxe. Salvação, libertação, paz, alegria. Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor dos senhores, é o nosso Senhor. Mas a encarnação do Salvador, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De que maneira? Cheio de graça e de verdade. Então Natal é um grande milagre. Um Deus transcendente, que nem os céus dos céus podem contê-lo, esvaziou-se, fez-se carne e habitou entre nós. Esvaziou. Ele nunca deixou de ser Deus. Só limitou seus tributos por amor a mim, por amor a você. Então Cristo, Ele abriu mão da glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, para entrar em nossa história, para armar a sua tenda aqui conosco e para transformar a nossa história. Sendo Ele perfeitamente Deus, tornou também perfeitamente homem para nos reconciliar com Deus. Amados, aí está a natureza divina e a natureza humana. Natureza divina, Ele não peca. Natureza humana, Ele tem que representar a gente diante de Deus. Teria que ser humano para representar a gente diante de Deus. Então Ele não pecou porque Ele era divino, mas para representar a gente tinha que ser humano. E aí Ele, sua morte de cruz, trouxe reconciliação com o Pai. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, o único caminho para Deus, a porta do céu. O apóstolo João, ele destacando também tanto a divindade como a humanidade de Jesus, falou dele como o Verbo que se fez carne. Nós vamos destacar aqui algumas verdades importantes sobre o Verbo de Deus. Os atributos do Verbo de Deus. O apóstolo Paulo, no prólogo do seu Evangelho, João 1, nos apresenta 3 características peculiares do Verbo, do Logos de Jesus. Primeiro, que Ele é eterno. No princípio era o Verbo. Quando tudo começou, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, já existia desde a eternidade. Na verdade, Cristo e o Pai é o Pai da eternidade. Segundo lugar que João fala, Cristo é uma pessoa e o Verbo estava com Deus, relacionamento. Ele estava face a face com Deus, em perfeita comunhão e sintonia com o Pai. O Verbo é coigual, coeterno e consubstancialmente com Deus Pai. Uma pessoa. Terceiro, Ele é divino e o Verbo era Deus. O Verbo é uma pessoa divina. Eu lembro assim, o que vocês dizem que eu sou? Ah, você é um profeta? Ah, você é um... Mas quem diz que eu sou? Ele era Deus. E a Bíblia fala que quem revelou, a Bíblia não foi carne, não foi sangue, mas foi Deus.
E aqui mesmo em João está escrevendo para o judeu que ele não acreditava que Jesus era Deus. Ele é divino, ele é Deus, ele é uma pessoa que sente. Uma pessoa que se alegra. O Verbo é uma pessoa divina, ele é Deus. E fala que possui os atributos da divindade e realiza as mesmas obras que só Deus pode fazer, pois todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. E a manifestação do Verbo de Deus, do Logos de Deus e Cristo. E o apóstolo Paulo fala que nessa manifestação vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O Verbo encarnou-se para revelar-nos Deus. Tudo aquilo que eu sei que você sabe é Deus revelando. É Deus dando espaço para o ser humano conhecê-lo através da palavra, o Espírito Santo nos iluminando. Então Jesus, ele se encarnou para mostrar Deus. Isto é o verdadeiro sentido do Natal. Devemos celebrar o Natal com alegria. Devemos celebrar com alegria sua vinda ao mundo. Devemos confiar nele como nosso Salvador. Devemos nos sujeitar a Cristo como nosso Senhor. E devemos nos prostrar diante dele e adorá-lo como nosso grande Deus. Isto é o Natal de Cristo. Sempre eu abordava o Natal, aquelas coisas que o pessoal, Papai Noel, aquilo, não tem nada disso, vamos falar o que é. Devemos nos alegrar nele como os pastores de Belém. Os pastores eram pessoas marginalizadas. E diante lá dos religiosos, eles não mereciam ser salvos. E Deus manda lá os excluídos, eis que estragam boas novas, né? Não temas. Mas nós devemos adorá-lo como os magos do Oriente. Celso, ouro e mirra, cada um tem um significado. Só um rei. Vamos concluir, amados irmãos. Quais são as implicações da grandeza de Jesus? Que implicações tem isso na sua vida, no meu dia a dia? Primeira coisa, nós precisamos saber que Deus não chega nem atrasado, nem adiantado na nossa vida. Isabel podia pensar que era tarde demais e Maria podia pensar que era cedo demais. Mas Deus chega no tempo certo. Eu sei o que pode estar acontecendo na sua vida. Está demorando, não está demorando. Deus sabe. Eu gosto muito e sempre trago ao meu coração: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é a minha vontade. E onde eu estava conversando com uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil mesmo. Muito difícil. E falando da grandeza e do interesse de Deus na vida dele. E eu falei: Deus sabe o melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Eu falo: e você também não sabe o que é o melhor para você. Quando a gente pensa que aquilo é melhor, não é melhor. E muitas vezes Deus está livrando a gente de muita aflição e dor no coração. Deus não chega atrasado. Coloca no trono dele. Segunda coisa que nós vemos: precisamos saber que para Deus não há nada impossível. Sua causa pode ser impossível para os homens, mas para Deus não. Maria perguntou: como será isso? Isabel, sendo velha, estéril, dá à luz? Então tem coisas que são impossíveis para nós, mas é possível para Deus. Vamos colocar isso é Natal, Deus conosco, caminhar com Ele. E outra coisa, amados irmãos,
nós precisamos nos submeter à agenda de Deus. Deus tem, Ele é sistemático, pode ver, Ele preparou e na hora certa Ele mandou Jesus. E Jesus esperou até 30 anos para depois Ele realizar o ministério. Ele sabe. Você submete à agenda de Deus? Eu me submeto? Prostrando, reconhecendo que Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos estar disponível para fazer a vontade de Deus. Os pastores adoraram, os magos adoraram, os anjos o louvaram. Adoração. Você e eu, como vamos comemorar o Natal de Cristo? Primeiro, devemos nos prostrar diante dele e adorá-lo como nosso grande Deus. Prostrar. Devemos nos alegrar nele como os pastores de Belém. Devemos adorá-lo como os magos do Oriente. E devemos celebrá-lo como os anjos do céu. O Verbo de Deus, o Logos de Deus, devemos tributar toda a honra, toda a glória e louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe. Esse Natal ser bem diferente. E também Natal, a gente costuma dar presente, né? Receber presente. E a gente pode pensar nesse Natal, o maior presente que a gente pode dar para alguém é Jesus. Presentear alguém, Jesus. Isso é Natal. E aí nós vamos honrar, glorificar o nome do nosso Deus, que veio para nos salvar. É que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, o Senhor, que é Cristo Jesus. Amém? Amém. Pastor Luiz. Vamos orar, né? Agradecer. Deus, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus, porque pelo Senhor ter mandado Jesus e nos mostrar o teu grande amor por nós, Pai, nos livrando de todo mal e sempre na hora certa o Senhor agindo, Senhor, na história das nossas vidas, ó Pai, que possamos mais e mais estar nos preparando para o grande dia do encontro com o Rei dos Reis. Mas enquanto estivermos aqui na terra, obrigado porque, Senhor, Teu Espírito Santo habita em nossos corações. O Senhor trabalha por nós. E no dia a dia podemos experimentar a alegria do Natal, que é a presença de Jesus em nossos corações, em toda e qualquer circunstância, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu grande amor por nós, porque nós podemos ter essa alegria todos os dias aqui na terra e por toda a eternidade, Pai. Isso porque o Senhor completou toda a sua obra desde a sua vida, desde o seu nascimento até a morte de cruz, ó Pai. Nós agradecemos porque quando Ele diz tudo está consumado, Ele completou a obra a favor de nós. Nós agradecemos por essa mensagem, que nós possamos realmente viver a alegria do Natal. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ontem a gente comemorou o Natal em família. Acho que o maior presente para a gente foi a minha mãe, né? Ela praticamente, no final do ano passado, ela quebrou o fêmur, fez transplante, fez cirurgia, né? Colocou pino no fêmur e ela se restaurou em 2 meses. Mas
o mais importante não é que ela está vivendo 104 anos. Não é o tempo de vida, mas conhecer Jesus. Teve a alegria do Natal na sua vida. Né? Isso é a coisa mais importante da gente, porque eu tenho uma irmã que faleceu com 3 anos de idade, um primo que faleceu aos 33. Né? Meu pai faleceu aos 87. Minha mãe está, o pastor, tem um pastor aí, eu não vou falar o nome, né? Mas falando assim que passou o bonde da morte, minha mãe perdeu essa não subiu essa ponte da morte. Mas graças a Deus, ela interagiu, estava sorridente. Eu posso mostrar no vídeo como é que ela estava, né? Sorridente. Ela fala assim, não tem coisa melhor estar com a família assim, toda reunida, né? Não é? Então, a alegria do Natal é isso. É Jesus. É Deus Emmanuel. Deus conosco. O fundador da Metodista, John Wesley, ele falou assim, no último dia da vida dele, ele falou, o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é ter a segurança, a convicção. Deus está conosco. Isso é a alegria do Natal, creio, né? Vamos ficar de pé para cantar essa última música e recebemos a bênção apostólica.